Olá, eu me chamo Emily e hoje nós vamos falar sobre citologia e os conteúdos abordados serão o que é um organismo procarioto, um organismo eucarioto. Vamos falar sobre o citoplasma e também sobre o citoesqueleto das células. Então, primeiro, a gente precisa saber o que é o citoplasma. Então, o citoplasma, ele é um fluido, ou seja, é algo que é gelatinoso. Para a gente entender o que é o citoplasma, eu quero que vocês observem a foto que está aqui ao lado, a foto de uma célula, e quero que vocês percebam que essa célula, ela é envolta por uma membrana, né, que é a membrana plasmática, a membrana da célula, e que no meio dessa célula está encontrado o quê? Está presente um núcleo. Esse núcleo está representado em lilás. Então, tudo que está por entre o núcleo e a membrana é aquilo que a gente chama de citoplasma. Esse citoplasma ele está dividido em duas partes. São elas o citoplasma figurado e o citosol, ou também chamado de hialoplasma. Então, esse citoplasma figurado, eles são as organelas. E o citosol é onde essas organelas elas estão imersas, ou seja, é a porção do citoplasma onde estão imersas as organelas. Bom, então esse hialoplasma, em resumo, é tudo aquilo que não é organela. Esse citosol, ele é constituído de água, é constituído de sais minerais e também está presente o citoesqueleto da célula. Então, esse citoesqueleto, ele é basicamente proteína. Então, é uma rede tridimensional de filamentos proteicos, onde estão presentes uma grande quantidade de proteínas. Qual que é a função desse citoesqueleto? Então, esse citoesqueleto, ele tem a mesma função do esqueleto do nosso corpo, né? Ele também vai proporcionar sustentação à célula. Vai proporcionar também forma à célula e também vai ter essa característica de adesão. Como é que esse citoesqueleto consegue realizar esse processo? É através de uma perfuração na membrana. Então, esse citoesqueleto ele consegue furar essa membrana e consegue se grudar em outra célula. Esse citoesqueleto ele possui 3 componentes, está dividido em 3 componentes. São eles os filamentos finos, que são os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Vamos ver do que se trata cada um desses componentes. Primeiramente, os microfilamentos de actina. Então, essa actina ela é a proteína mais abundante na célula. Ela também está relacionada ao movimento celular. Bom, em que é que essa actina atua? Essa actina ela é muito importante no processo de fagocitose. Quem que realiza esse processo de fagocitose? Os glóbulos brancos, as amebas, os neutrófilos. Então, o que é essa fagocitose? Essa fagocitose é justamente a englobação de partículas sólidas. No caso da figura representada aqui ao lado, a gente tem a englobação de uma bactéria. Então, qual é a atuação da actina nesse processo? Principalmente na formação dos pseudópodes, que é essa estrutura formada para englobar essa partícula sólida. Bom, a actina, ela também participa no processo de contração muscular. Os filamentos intermediários, ele tem como principal função proporcionar base estrutural para a célula, né? Esses filamentos, eles também têm uma grande resistência à tração e dos 3 tipos, né, que eu acabei de citar, os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos, os filamentos intermediários são os mais resistentes e os mais duráveis. E a sua grande tensão é muito importante para proteger as células do estresse e da tensão. Bom, esses filamentos intermediários, eles são muito ricos em queratina. Então, onde é que a gente encontra queratina? A gente encontra queratina
Não, perdão. Essas queratinas, elas têm uma grande capacidade de impermeabilidade. E a gente encontra elas aonde? A gente tem queratina no cabelo, temos queratina nas unhas. Esses filamentos intermediários, eles também têm uma grande quantidade de desmossomos, que é muito importante para a adesão celular. A próxima estrutura, gente, são os microtúbulos. Então, esses microtúbulos, eles são estruturas cilíndricas, longas, retas, rígidas e ocas. E eles têm essa capacidade de modificarem o seu comprimento. Quais são as principais funções? Tem função de proporcionar rigidez, de manter a forma da célula, função organizacional em todas as células eucarióticas, regulam o movimento intracelular das organelas e vesículas e permitem a capacidade do movimento ciliar. Esses microtúbulos dos três, ele é considerado o mais importante. Por quê? Porque ele vai formar uma organela muito importante, que é chamada de centríolos. Então, aqui uma fotinha dos centríolos para vocês entenderem do que se trata. Esses centríolos, ele está no centro da célula, em uma região chamada de centrosomo, como vocês podem perceber. Então, nos centrosomos são encontrados os centríolos. E essa estrutura, ela só é encontrada em células eucarióticas. E uma das suas funções, é justamente ajudar no movimento dos cromossomos lá no processo de divisão celular. Então, esses microtúbulos, eles são formados por tubulina. E é essa tubulina quem vai formar esses centríolos, que em eucariontes, apenas em eucariontes, vão formar as fibras do fuso. E também vão formar os flagelos e os cílios nos eucariontes, algumas funções desses centríolos. Bom, agora falando sobre a célula procariótica, Quando a gente fala em célula procariótica, organismos procarióticos, a gente está falando do reino Monera. Então, esse reino Monera, ele é formado por bactérias e árqueas e lembrando aqui quem são essas árqueas. As árqueas, como nós já bem conhecemos, são organismos extremófilos. O que é um organismo extremófilo? São aqueles que conseguem se adaptar muito bem a ambientes extremos, como ambientes com muito sal, ambientes muito frio, muito quente. Mas o principal representante, os mais citados dos representantes desse grupo são as bactérias. Então, por isso, eu trouxe aqui o grande exemplo dos procariontes, que são as bactérias. Então, essas bactérias, elas podem possuir flagelos e fímbrias, chamado de fímbrias ou pili. Não está aqui representado, mas tem uma estrutura chamada de fímbrias ou pili. Porém, minha gente, essa bactéria, ela não possui centríolo. Por quê? Porque a única organela encontrada em procariontes é o ribossomo. Então, esses flagelos e essas fímbrias, ou pili, são especializações de membrana. Então, logo aqui abaixo, nós temos a parede celular. Essa parede celular, ela é constituída de peptoglicano ou peptídeo-glicano, como vocês preferirem, que é diferente lá da célula vegetal, que tem a parede celular a parede de celulose. Logo abaixo, nós temos uma estrutura, que é bem conhecida, que é a membrana plasmática, membrana como nós já bem conhecemos, e que foi citada anteriormente para os meninos. E uma das características dos procariontes é que não possui um material genético envolvido por uma membrana, ou seja, não tem carioteca, não tem membrana nuclear. O que nós temos é uma estruturinha chamada de nucleóide. E aí onde nós encontramos os cromossomos. Aqui os cromossomos eles são circulares e não são cromossomos lineares. Logo após, a gente tem o mesossomo, que também não está aqui representado. Mas esse mesossomo ele é uma evaginação que é responsável por a respiração celular. Bom, outro ponto é que nós não encontramos o DNA só no cromossomo da bactéria, minha gente. A bactéria ela vai ter pedaços de DNA espalhados por todo o citoplasma, que é conhecido como plasmídio, que está aqui representado também. Esse plasmídio está relacionado com a resistência. Falando agora das
eucariótica, né? Uma das grandes diferenças dos eucariontes para os procariontes é que aqui nós já temos o núcleo organizado, nós já temos carioteca. Então, quem são os representantes? O reino animal, protista, fungo, o reino vegetal. No reino protista, nós temos aqui representados as algas e os protozoários, como um grande representante que temos, o paramécio. Começando aqui por o paramécio, né, por os protozoários. Bom, quais são as características gerais desses protozoários? Bom, são organismos que possuem células eucarióticas, né? São unicelulares, ou seja, uma única célula é quem vai desempenhar todas as funções vitais daquele organismo. A maioria desses organismos são de vida livre, né? Normalmente são encontrados em locais com água e com bastante umidade, água doce, água salgada, local úmido, como eu falei anteriormente. Alguns desses organismos são parasitas, outros fazem trocas de benefícios, como é o caso dos cupins, das baratas. Então, em troca de proteção, vai ser oferecida a comida. Tem reprodução tanto sexuada como assexuada, aquela velha história da digestão no interior da célula, digestão intracelular. Enfim, em relação às algas, temos como características gerais, né? São eucariontes, são fotossintetizantes. A maioria, né, dos organismos produtores de gás oxigênio são eles. E são um grupo muito diversificado. São unicelulares, pluricelulares. Alguns estão em rios, em lagos, em mares. Tem grande importância na alimentação, na indústria. É muito importante também na cadeia alimentar. Enfim, em relação ao reino fungi, nós temos como principais características do grupo, né? Vivem no solo, são eucariontes, são heterótrofos por absorção, ou seja, o que é esse heterótrofo por absorção? Significa que eles liberam uma enzima lá, e aí vai acontecer uma digestão fora da célula, e logo depois ele vai absorver tudo isso. Lembrando que fungo não faz fotossíntese. Existem fungos unicelulares, porém a maioria desses fungos são multicelulares, a parede celular de quitina, reserva de energia de glicogênio, enfim, só um geral sobre esses reinos. Agora, eu trouxe aqui uma questão só para vocês entenderem melhor o que foi abordado durante a aula, né? Então, o citoesqueleto é fundamental para o adequado funcional das células. Sobre o citoesqueleto, é correto afirmar. É incorreto afirmar. Letra A. Está envolvido no movimento dos espermatozoides. B. Participa no processo de contração muscular. C. Apresenta centríolos como um dos seus componentes. D. Tem como principais componentes diversos tipos de glicídios e participa da adesão entre as células. Então, nós vimos durante a aula que o citoesqueleto ele é uma rede tridimensional de filamentos proteicos. Então, aqui nesse citoesqueleto está presente uma grande quantidade de proteínas, né? Nós falamos da tubulina, da quitina, da queratina. Vimos que ele é responsável por formações de flagelos, né? Também ele é responsável por a locomoção celular, protege os músculos, enfim. Então, em relação à única alternativa que está incorreta é a letra D, que tem como principais componentes diversos tipos de glicídios, porque todas as outras alternativas são funções que o citoesqueleto desempenha. Então, no mais foi isso e obrigado por a atenção.